Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora a que assistirem a este vídeo. Estamos aqui hoje para introduzir uma geração que literariamente não tem sido muito considerada, por motivos compreensíveis, mas que politicamente é muito conhecida, que é a geração com a qual a literatura angolana entrou no século XX. É a geração, por vezes chamada da Luz e Crença, a geração dos ensaios literários, ou da Voz da Angola clamando no deserto, que foram os títulos que a tornaram conhecida, a par da História de uma Traição, do Pedro da Paixão Franco, que relata uma grave cisão interna nesta geração. Como disse, ela é politicamente mais conhecida porque, na sequência lógica de tudo o que se veio formando e avolumando ao longo do século XIX, ela vem reivindicar taxativamente, explicitamente, abertamente, a luta contra o colonialismo, no duplo aspecto a situação colonial e o sistema colonial, e vem, ao mesmo tempo, manifestar a sua adesão absoluta aos princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e denunciar que esses princípios não foram concretizados, embora fossem aparentemente consensuais ou quase consensuais nas sociedades, incluindo nos países colonizadores do século XIX. É mesmo a esse título da prestação política da geração que nós vamos encontrá-la não só referida pelos estudiosos, historiadores da literatura angolana, ou simples críticos que de passagem falam dela, mas também em romances posteriores, principalmente os de José Eduardo Agualusa. Desde logo no romance que o lançou, e que é de facto, até hoje, um dos melhores romances dele, A Conjura, mas também no outro em que aparece uma personagem chamada Lídia do Carmo Ferreira, uma nacionalista. Justamente Lídia do Carmo Ferreira, com este nome, presta homenagem a Lourenço do Carmo Ferreira, uma das figuras de proa desta geração com que se entra no século XX, da geração da Luz e Crença. Lourenço do Carmo Ferreira destacou-se juntamente com outros elementos, sobretudo Francisco Castelo Branco, Pedro da Paixão Franco. Pedro da Paixão Franco depois entra, como já dissemos, em cisão com os colegas, por diversos motivos que merecem uma consideração à parte e que não são puramente literários, aliás, não são praticamente literários. Mas, de qualquer modo, é um dos nomes da geração, é um dos nomes a considerar, a par de Francisco Castelo Branco, como disse, e do autor ao qual nos iremos dedicar hoje, tomando-o como exemplo para falarmos da geração no que diz respeito à literatura angolana e à história da literatura angolana e à comunidade literária angolana naquela época específica. Como vemos, nós temos aqui um poema que é do Lourenço do Carmo Ferreira e ele vai ser a nossa base. Este poema está integrado naquela antologia completíssima, protagonizada, digamos, organizada, recolhida pela professora Irene Guerra Marques e pelo Carlos Ferreira, escritor e jornalista, e chama-se Entre a Lua, o Caos e o Silêncio, a Flor. Está disponível em papel, editada pela Guerra e Paz, e a mesma editora assegurou a edição em linha, online. Portanto, podemos também consultá-la ou comprá-la online. Aqui temos um poema do Lourenço do Carmo Ferreira e outros dois de Jorge Rosa, que é outro membro da geração, menos conhecido, que teve um percurso particular, mas que literariamente teve uma produção que vem sendo sempre incluída em antologias, a par da do Lourenço do Carmo Ferreira. Esta geração, literariamente, é uma geração que, se a compararmos com outros quadrantes, sobretudo com o sistema literário euro-americano, grosso modo falando, é uma geração que vem com um pouquinho de atraso. Ela representa na nossa história literária a assunção declarada, completa e explícita do realismo literário, do realismo político. Portanto, é uma geração para a qual a literatura serve não só para mostrar a realidade, mas para denunciar as injustiças existentes e apelar à luta por uma sociedade melhor, guiada, como vos disse, pelos ideais da Revolução Francesa, como vamos ver exatamente neste poema. Nessa medida também é uma literatura que
como por vezes acontece com as literaturas muito empenhadas politicamente, perde alguma intensidade estética em favor da intensidade política e, portanto, da clareza com que pretende assumir uma mensagem político-partidária, que é aquilo que, no fundo, a move. Portanto, é uma geração que tem uma visão instrumental da literatura. E essa visão instrumental remete para o objetivo político. O objetivo político é o fim do colonialismo e, com ele, o fim também, supunha-se, de uma sociedade injusta vinda de séculos anteriores e a instauração de uma sociedade mais justa que fosse ao mesmo tempo livre, igualitária, não no sentido ingênuo do termo igualitário, mas no sentido de todos terem os mesmos direitos e os mesmos deveres perante a lei, e também uma geração da fraternidade. Portanto, o ideal triádico da Revolução Francesa: igualdade, liberdade, fraternidade. Este poema do Lourenço do Carmo Ferreira é justamente um poema exemplar, talvez o mais exemplar, do trabalho da geração, do trabalho poético da geração. O poema chama-se Sonho e vamos ver que o sonho é essencialmente um sonho político. Vamos debruçar-nos sobre ele literariamente, o que implica também culturalmente e também não ignorarmos o aspecto político. Mas o aspecto político é tão evidente que não vale a pena estar a falar nele. É redundante. O autor diz explicitamente que o seu sonho é este e que tem um sentido político. Podemos ver isso no final do poema, em que ele diz: porém, quando acordei, a realidade mostrou-se bem crua. Nula era a igualdade, utopia o direito e zero a liberdade. Portanto, não havia direito, não havia liberdade, não havia fraternidade, talvez. Mas ele aqui substitui sintomaticamente a fraternidade pelo direito. Por um lado, como se a fraternidade se concretizasse através do exercício do direito e da justiça e, portanto, pega diretamente no direito. Por outro lado, denunciando que não havia igualdade, ou seja, não tínhamos todos os mesmos direitos, não tínhamos todos o mesmo acesso ao poder, à riqueza, à representação política, etc., etc., e zero a liberdade. Não éramos livres. Portanto, chegar aqui perante isto e dizer: bom, isto é um poema de luta, de combate, sim, é óbvio que é. Basta ler o poema que a gente já sabe que é. Para nos abrir os olhos para isso, a crítica literária não faz falta, nem a história da literatura, nem a teoria literária, nem nada do que tenha a ver com uma especialização em estudos literários. Essa especialização, em primeiro lugar, olha para o poema e vê como ele está organizado. Tudo o resto é subsequente. Para vermos como o poema está organizado e que implicações ele nos traz, precisaremos naturalmente de olhar as relações literárias e culturais que o próprio poema estabelece e recordar a alguns leitores que não têm talvez um background tão vasto no que diz respeito à cultura europeia ou de raiz europeia, como tinha o Lourenço do Carmo Ferreira. Então, alertar que ele está a falar de casos, mitos, autores, políticos, etc., que são conhecidos pela cultura erudita, letrada, europeia daquele tempo. Portanto, não recusaremos as ligações que o próprio texto suscita, não as ignoramos, mas vamos ver como ele está organizado e também como ele organiza essas referências, como ele as instrumentaliza. Isto é um trabalho literário propriamente dito, especializado. Então, quando olhamos para o poema, podemos lê-lo rapidamente para termos uma ideia do conjunto e depois veremos que é muito fácil fazer a análise dele. O poema diz: sonhei, e foi um sonho ingente, terrível, o átomo do nada tocando o impossível. Isto fica meio no vago, mas logo a seguir há uma analogia que nos esclarece. Era Nero que curvava aos pés de um cristão, sua face abatida em muda expiação. Para dizer o que o poeta nos quer dizer, bastava isto: sonhei, e foi um sonho ingente, terrível, o átomo do nada tocando o impossível. Era Nero que curvava aos pés do cristão, sua frente abatida em muda expiação. Se a gente pensar nesta metáfora que está aqui, no segundo dístico, a gente tem toda a mensagem que o poeta vai desenvolver a seguir. Porquê é que ele não fica por aqui? Bom, ele não fica por aqui porque muitas vezes isto não chega. É preciso aprofundar, sobretudo. É preciso repetir, e daí o poeta vai desenvolver o seu poema através de repetições constantes, tal como os padres muitas vezes na igreja usam a figura enumeração nas suas pregações. Vão repetindo,
para quê? Para que se fixe melhor na mente do leitor aquilo que nós queremos transmitir. E os exemplos que nós damos. Assim ele começa a descrever o seu sonho e vai descrevendo o seu sonho. Como vamos ver a seguir, todo este sonho se resume a uma coisa: inversão de situações históricas conhecidas pela cultura literária erudita europeia. Era Nero que curvava os pés de um cristão, sua frente abatida em muda expiação. E depois, sim, vi lasciva devassa Messalina, personagem que aparece já na poesia do Cordeiro da Mata, cingir de uma vestal a veste diamantina. Eu vi César tremer em face de Pompeu, de velho vi cair o imenso Coliseu. Esta repetição do vi, esta enumeração do vi, instaura a anáfora. E, por outro lado, tudo o que ele vê, como estamos a reparar certamente já, é uma inversão de papéis. Eu vi Alexandre feito cobarde e pequeno, vi Sócrates tremer em face do veneno, vi após Albion cantar Carlos coroado, vi Monge ou Monk a reinar e vi Cromwell degolado, vi Pompadour humilde de Barry tremente e vi Richelieu tornar-se clemente. Vi o Papa empunhar o bordão de mendicante, vi Loyola chorar, Lutero suplicante, vi Pombal que curvava à frente ante a cruz da seita tenebrosa e escura de Jesus. Em Waterloo eu vi com raiva sublimada Bonaparte vencendo a Europa coligada. Vi Danton, Marat negarem a igualdade, a justiça, a razão, cuspirem na verdade. Vi Hugo desprezar de um Deus a equidade. Lamartine monarca, Voltaire feito frade. E vi, sonho sublime, em célico clarão, ressurgir Angola em meio da escuridão. Fontes ao clarão de uma aurora virginal, vi realizar-se o teu íntimo ideal. Vi então Angola das vascas da agonia erguer-se esplendorosa à luz de um novo dia. Vi em volta a hórrida infecta podridão, a vilania, o crime, a vil escravidão. Vergonhosa e corrida a pérfida canalha que volvia à condição servil a gentalha. Reinava a harmonia, o sol da igualdade. Já de luz inundava a livre humanidade. E minha alma sorria e sentia em seu peito o bem-estar imenso do amor satisfeito. E que belo deve ser para o peito angolano ver vingar o direito e a queda do tirano. Que belo é, pois, viver numa família imensa, guiados pela fé, unidos pela crença. Tudo isto antevia no sonho fabuloso, envolto num clarão etéreo luminoso. Porém, quando acordei, a negra realidade mostrou-se bem crua. Nula era a igualdade, utopia o direito e zero a liberdade. Certamente que ao escutarem o poema observaram já que ele é facilmente dividido em 3 partes, sendo que a parte do meio ainda se subdividirá e já vamos ver onde. Facilmente vemos também o tom político, que o sentido, a mensagem política partidária são evidentes, claríssimo. Não é preciso nenhuma hermenêutica literária particular, desenvolvida, especializada para descobri-los. Estão aí. Falar disso é pouco mais do que redundante, é mera repetição, eu acho. Mas vemos também que este discurso político ou literário nos vai evocando uma série de outras coisas que remetem para a história cultural europeia e também, de quando em quando, para a breve e recente história literária angolana do século XIX, literária e cultural. Vamos ver agora o poema com mais atenção. O Lourenço do Carmo Ferreira dedica-o aos angolanos, já não aos angolenses, como era no século XIX, mas aos angolanos, meus patrícios. Por vezes há pessoas que apressadamente, e desculpem-me, mas com alguma ignorância, vêm dizer que esse tratamento por patrícios era um tratamento que os colonos portugueses davam uns aos outros. Não era nada disso. Patrício era um termo comum na época para designarmos aqueles que eram da mesma pátria, sendo que pátria podia significar apenas o lugar de nascimento, o lugar onde a gente cresceu, o lugar onde os nossos pais nos ensinaram a ser homens, os nossos pais, a rua, a praça, as mulheres, os homens, os outros homens, as outras mulheres, etc. Portanto, aos angolanos, meus patrícios, está já a marcar uma posição identitária que é: eu estou a dirigir-me àqueles que, como eu, se consideram angolanos e são desta pátria, desta terra. Portanto, foram criados aqui. Ele começa então dizendo que sonhou
e a seguir começa a descrever o seu sonho através das tais anáforas repetições. Esta descrição, como vos disse, é também como muito claramente remete para uma série de factos, episódios da cultura e da história europeia ou euro-americana, ou pelo menos conhecidos e preservados e comentados na literatura europeia e nas literaturas americanas em geral. Era Nero que curvava os pés do cristão, sua frente abatida em muda expiação. Toda a gente sabe quem era Nero, aí não apenas da cultura europeia, mas da cultura cristã, que é mais vasta do que a europeia. Depois, a seguir, aparece a figura de Messalina. Messalina aparece já, como disse, num poema do Cordeiro da Mata. Cordeiro da Mata dedica um poema à figura de Messalina, ou tendo como motivo principal a figura de Messalina. Ele retoma, portanto, ao retomar, está a retomar uma figura da literatura europeia desde o tempo dos romanos e, ao mesmo tempo, a retomar uma figura que já foi angularizada pelo Cordeiro da Mata, que a aplica a um tipo específico de mulher que ele encontraria em Luanda no seu tempo ou na Barra do Kwanza, quem sabe. Depois, outra figura histórica que vem do tempo do Império Romano. Eu vi César tremer em face de Pompeu. César acabou derrotando Pompeu. Ora, ele coloca a inversão. Depois, vi cair de velho o imenso Coliseu, onde muitos cristãos foram sacrificados. Portanto, também todos os cristãos, todos os que leem a Bíblia, todos os que leem o Novo Testamento, sabem o que isto é. Já é preciso um pouco mais de cultura e de interesse pela história europeia para saber quem era Alexandre. Mas hoje em dia, enfim, através do cinema, essa figura se tornou muito conhecida. Também Sócrates, mesmo para quem nunca leu nenhum dos autores que dizem transcrever o seu pensamento, também Sócrates hoje em dia é mais ou menos conhecido. E sabe-se, muita gente sabe que ele foi condenado, não é? Preferiu envenenar-se, foi condenado a envenenar-se, não cedeu perante a ameaça, manteve as suas ideias e envenenou-se. Mas aqui o nosso poeta imagina o Sócrates a tremer em face do veneno. Não o homem corajoso que assume até ao fim a sua posição, mas o homem que treme em face do veneno. Depois inverte uma situação que é conhecida da história política europeia, que é aquele breve lapso de tempo em que Cromwell derruba a monarquia. Albion aqui está com M, habitualmente está com N. Albion é uma maneira de designar a Inglaterra ou a Grã-Bretanha, justamente na cultura euro-americana. Depois vai-se continuando a citar outras figuras da história e da cultura europeia, por exemplo, Richelieu, que era, apesar de religioso, um homem inclemente, um político com o seu quê de cruel. No entanto, ele viu Richelieu tornar-se clemente. Vê o Papa empunhar um bordão de mendicante. Isto é interessante porque se coaduna justamente com a literatura realista, a emergência e a propagação da ideologia socialista em geral, dos partidos socialistas ou de referência socialista, não apenas marxista, mas genericamente socialista, também com alguma crítica de círculos maçónicos, também de origem europeia, como socialistas, e que apontavam essa incoerência evidente que era dos papas viverem em palácios riquíssimos, em vez de empunharem o bordão de mendicante, cristianamente, em vez de seguirem o exemplo de Cristo. Por aí pega também em Loyola e diz que viu Loyola chorar. Diz também que viu Lutero suplicante. Portanto, não esquece a componente chamada protestante do cristianismo, mas vai invertendo os papéis todos. Viu Pombal, o perseguidor político dos jesuítas, viu Pombal que curvava a frente ante a cruz da seita tenebrosa e escura de Jesus. Não eram os cristãos seguidores de Jesus que eram tenebrosos e escuros. A seita tenebrosa e escura de Jesus eram os jesuítas, a ordem dos jesuítas, que foi perseguida pelo Pombal, muito provavelmente, e simpatias pela maçonaria. O que claramente não tinha era simpatias pelos jesuítas. Depois retoma um facto muito conhecido e discutido no século XIX e que tem a ver com as guerras europeias em função das ambições de Napoleão Bonaparte de dominar a Europa toda em nome dos ideários da Revolução Francesa e, portanto, em nome do lema, do trilema, igualdade, fraternidade e liberdade. Embora o Napoleão fosse um caudilho, enfim, era um imperador, auto-sagrou-se imperador e diminuiu
radicalmente os índices de liberdade na França e mesmo de igualdade. Mas ele imagina que, ao contrário do que sucedeu na história, Bonaparte venceu a Europa coligada, que de facto o venceu e o rebateu para Santa Helena, como sabemos, depois ele volta de lá e acaba sendo finalmente derrotado. Depois fala de personagens da Revolução Francesa, vida Antoine Marat, mas que negam a justiça, a razão e cospem na verdade, portanto imagina-os ao contrário do que eles terão sido historicamente. Vi Hugo desprezar de um Deus a equidade. Hugo é Victor Hugo, o famoso poeta francês. Lamartine é outro poeta francês, muito político, muito politizado, e viu Lamartine monarca. Voltaire feito frade. Voltaire era um crítico acerbo dos frades da igreja, do fradismo, enfim, e também maçom. Ó fontes ao clarão de uma aurora virginal, vi realizar-se o teu íntimo ideal. Esta referência a fontes é uma referência ambígua. Ambígua porquê? Porque este Fontes pode ser o famoso político desenvolvimentista português Fontes Pereira de Melo, do século XIX, da segunda metade do século XIX sobretudo, mas também pode ser o angolano, o angolense José de Fontes Pereira, o primeiro que, assumidamente, declaradamente, no jornalismo, protagonizou a denúncia do colonialismo e o direito dos angolanos de escolherem o seu destino. Portanto, quando ele diz, ó Fontes, ao clarão de uma aurora virginal, vi realizar-se o teu íntimo ideal. Eu acho que ele se está a referir ao nosso Fontes Pereira, ao José de Fontes Pereira angolano. Por isso, em seguida, ele vai continuar a dizer o que viu, portanto, mantemos-nos no quadro da anáfora, da repetição, da enumeração, também no quadro das inversões, mas agora centrados especificamente em Angola. Portanto, ele mostrou conhecer toda a história literária, cultural, política europeia e verteu as mais diversas figuras e situações conhecidas dessa história literária, cultural e política europeia, e agora vai mostrar que, ok, eu conheço o vosso mundo, mas agora aqui no nosso mundo nós também temos um ideal. E eu vi esse ideal realizado. Era ao contrário da nossa situação atual. Qual era a nossa situação atual? Vi então Angola, das vascas da agonia. Qual é a situação? As vascas da agonia. Ao contrário, no sonho dele ele viu o inverso, viu Angola erguer-se esplendorosa à luz do novo dia. Aqui já temos as metáforas que vão ser desenvolvidas mais tarde, sobretudo pela primeira e pela segunda geração nacionalista e de forma geral pelo neorrealismo no mundo todo, que é a associação da luz do novo dia com a emergência de uma revolução, remotamente inspirada nos princípios da Revolução Francesa. Depois vi em volta em hórrida e feta podridão a vilania, o crime, a vil escravidão. Ou seja, Angola, na visão dele, continuava sob a vilania, sob o crime, sob a vil escravidão. Mas no sonho dele, isso tinha-se revertido. Portanto, ele viu vergonhosa e corrida a pérfida canalha. Quem protagonizava isto tinha sido corrido, que volvia à servidão, que volvia à condição servil, a gentalha. Aqui acabam as inversões e começa uma espécie de desenvolvimento do lado positivo do sonho. Reinava a harmonia, o sol da igualdade, já de luz inundava a livre humanidade. Vejam como a luz como se está a desenvolver a metáfora da luz associada à revolução. Há luz porque há o sol da igualdade, e o sol da igualdade inunda de luz uma humanidade que é livre. Aqui já temos os dois princípios dos três da Revolução Francesa: igualdade, liberdade. E minha alma sorria e sentia-se em um peito o bem-estar imenso do amor satisfeito. Aqui temos implicitamente a fraternidade. O amor é o amor da humanidade, é o amor da fraternidade. E depois, caminhando para a conclusão, e que belo deve ser o peito angolano ver vingar o direito e a queda do tirano. Bom, isto também tem um sentido político tão evidente que dispensa comentários. Que belo é, pois, viver numa família imensa, guiados pela fé, unidos pela crença. Vejam aqui vários aspectos. Em primeiro lugar, ele já não se dirige aos angolenses, mas aos angolanos. E falando dos angolanos, fala de uma família imensa. Ele já reconhece que Angola é constituída por uma imensa diversidade. Mas acrescenta-lhe, guiados pela fé, unidos pela crença. À partida, isto parece apenas uma confissão religiosa. O autor é cristão e, portanto, imagina que o povo angolano está guiado pela fé e unido pela crença. É talvez verdade que ele pensasse nisso.
é talvez verdade, mas é também verdade que havia uma loja maçónica nesse tempo e que havia uma publicação pela qual a geração ficou conhecida, e essa publicação tinha o nome de loja maçónica, tinha o nome de Luz e Crença. Aqui temos a luz, aqui no sonho temos a crença de que o sonho se irá realizar. Então, guiados pela fé, unidos pela crença, ao mesmo tempo nos remete para o ideal da primeira revolução, que foi a Revolução de Cristo, confirma o ideal da Revolução Francesa como Revolução Cristã, sem dúvida, mas também nos remete para a luz e crença no sentido maçónico da palavra. E então ele conclui, tudo isto antevia num sonho fabuloso, já não é um sonho ingente terrível, é um sonho fabuloso, envolto num clarão etéreo luminoso. Transforma-se o sonho ingente terrível num sonho maravilhoso, só que, porém, depois ele acorda, esta inversão final, né, do sonho para a realidade é um recurso literário muito antigo e também muito atual. Por exemplo, o romance do António Quino, escritor relativamente recente, enfim, já não é muito novo. É um romance que usa desta inversão, quer dizer, todo o romance se passa num sonho e depois a personagem acorda, desperta para a realidade. Ele faz parte da tradição literária europeia, euro-americana e de várias partes do mundo, e aqui o poeta usa esse recurso. Isto foi assim, esta é a nossa luz, esta é a nossa crença, porém isto é um sonho e na realidade o que encontramos é muito mais cru. Nula é a igualdade, utopia é o direito, zero a liberdade. Já tínhamos, portanto, aqui uma geração da utopia. Reparem também como várias vezes o autor vai jogando, faz um jogo de contraste, um jogo de luz e sombra, em que o escuro, a noite, a negrura são associados, conotados negativamente com a opressão. A luz, a luminosidade, o sol, a clareza são conotados com a libertação. Este jogo, que é um jogo que já está na religião cristã, que já está nas pregações cristãs as mais diversas, entra também na Revolução Francesa e é tomado aqui sem nenhuma conotação com a epiderme. O autor não era branco, ele não faz isto por ser racista, não faz isto por conotar os negros com algo negativo. Não se trata de nada disso. Ele pega numa conotação que estava consagrada em termos políticos e literários e vai usá-la simplesmente. Nem lhe passa pela cabeça que isso pudesse significar uma conotação negativa para as pessoas que têm pele escura. Isso para ele era outra história que não se misturava com estas conotações religiosas e políticas. O que serve de exemplo para uma leitura estrita do jogo de cores e de sombras e de luz no discurso político ou literário que veio praticamente até aos nossos dias e que é muito presente, por exemplo, no Agostinho Neto, na poesia do Agostinho Neto, mas não só. Agora, olhando ainda com algum detalhe, nós vamos reparar numa coisa. O autor demonstra, como já vimos, que conhece muito bem a cultura literária europeia. Essa cultura literária que, sendo europeia, era também euro-americana, porque as elites no continente americano, na América do Sul, do Norte, do Centro, eram elites que conheciam bem, como o Lourenço de Carmo Ferreira conhecia bem, esta cultura e esta literatura. Eram elites que, nesse sentido, estavam ocidentalizadas, não no sentido em que incorporavam a mentalidade colonial, mas sim tinham conhecimento da cultura do colonizador e aproveitavam essa cultura para jogar a seu favor. Portanto, falavam dela e quando chegavam ao ponto que queriam, invertiam e passavam a falar de Angola, rentabilizando toda a conotação feita através de episódios de personagens com personagens da literatura europeia e da cultura e da história política europeias. Mas não só, ele conhece essa cultura e rentabiliza no aspecto estritamente artístico também. Vocês vejam, este poema Sonho, formalmente, tem qualquer coisa de parecido com uma elegia como era praticada, por exemplo, pelos romanos, por exemplo, por Propércio, que é se calhar o poeta elegíaco mais famoso. Ela está organizada em dísticos, ou seja, em estrofes de 2 versos. Tem rimas emparelhadas, ou seja, são estrofes de 2 versos, o primeiro rimando com o segundo. Rimas ora perfeitas e completas, rimas todas corretíssimas. Tem uma métrica e um ritmo que remete para o alexandrino. O alexandrino é um verso com 12 sílabas métricas, portanto, não contando a última sílaba quando ela não é tónica, e foi o verso que caracterizou bastante a poesia francesa. Por exemplo, ele fala aqui em Hugo, vi Hugo desprezar de um Deus a equidade. Victor Hugo, o famoso poeta francês, usava e abusava dos alexandrinos. Os alexandrinos foram sendo introduzidos na literatura portuguesa. Talvez quem primeiro tenha feito tentativas notórias fosse o Castilho,
porque fala também disso no Tratado de Metrificação, não apenas na sua própria prática literária. Castilho, que era, enfim, um poeta da escola romântica, que transformou o romantismo numa escola poético-literária a meio do século, escola que marcou bastante o nosso José da Silva Maia Ferreira, que também usa algumas das metáforas que aqui estão, que também domina esta cultura que aqui está invertida. Este alexandrino é então o verso característico da literatura europeia, não tanto da portuguesa, mas vai sendo introduzido na portuguesa ao longo do século XIX, e o seu momento de ouro, digamos assim, o momento em que ele é mais forte, é com os poetas ligados ao realismo e ligados ao naturalismo, mas sobretudo em se tratando de poesia lírica, lato sensu, nós temos o desenvolvimento tanto do decassílabo, das várias formas do decassílabo, que era considerado na época o verso português por excelência, quanto do dodecassílabo, ou seja, do verso de 12 sílabas, nele incluído o alexandrino, ou seja, verso de 12 sílabas com pausa na sexta e na 12ª. Estas pausas não são rigorosamente respeitadas pelo Lourenço do Carmo Ferreira. A primeira tentação é dizer, ele não era bom poeta, por isso não respeitava tudo. Não sei se era isso. O Maia Ferreira era um poeta tecnicamente muito habilidoso, muito bom, conhecia muito bem as regras da métrica e do ritmo da literatura portuguesa e brasileira, usava-os, mas também não respeitava rigorosamente os ritmos no que diz respeito às suas divisões internas. Há uma tendência, parece que em Angola, parece que é um esboço, depois isso foi desenvolvido de outra forma, com o advento do modernismo, portanto não podemos dar uma certeza absoluta, mas desenhava-se uma tendência para não respeitar alguns aspectos do ritmo tal como definido pelos tratados de versificação europeus, sobretudo portugueses ou luso-brasileiros ou brasileiros. Mas temos o dístico, característica das elegias, temos a rima emparelhada, característica também do dístico, das elegias, já na tradição não romana, mas românica, ou seja, na tradição europeia posterior ao Império Romano, e temos as referências todas a esta história cultural, literária e política europeia. Então, o que é que nós vamos ver é que também formalmente o poeta mostra dominar aquilo que é determinado como correto e aquilo que é moda na época, ou imediatamente na década anterior ou nas 2 décadas anteriores, nas literaturas europeias e também em muitas literaturas euro-americanas, lato sensu mais uma vez, por exemplo, na literatura brasileira. Ele mostra que domina esse cânone, domina esse paradigma, domina essas regras. Portanto, não é possível acusá-lo de ser um tipo que tinha pouca informação, ignorante em literatura, que o trapalhão em literatura. Não. Ele domina a regra e mostra que domina, mostra que é o artífice. E o artífice com alguma dose de invenção dentro de um sistema muito regrado. Essa dose de invenção nota-se precisamente no manejamento de ritmos internos. De quando em quando há algum verso com um ritmo forçado, mas isto acontecia com os melhores poetas portugueses, no mínimo desde Luís de Camões, se não já antes com Sá de Miranda. E isso, enfim, é inevitável quando uma literatura está excessivamente regrada. Por vezes o verso sai forçado. Então, o que nós vemos aqui, qual era a situação estritamente literária da nossa comunidade de poetas e de leitores mais interessados em poesia no começo do século XX. Eram autores que seguiam os cânones da escola realista, que se aproximavam da poesia feita, por exemplo, por Guerra Junqueiro em Portugal. Eram autores que conheciam bem as literaturas europeias, a história cultural e política europeia também, de acordo com a sua opção realista, quiçá socialista. Eram defensores da execução integral dos ideais da Revolução Francesa, ao mesmo tempo que, também explicitamente, eles defendiam a libertação de Angola, como está aqui exposto a partir da referência a José de Fontes Pereira, ou seja, ao Fontes angolense. E é daqui que vamos partir depois para uma poesia posterior que vai experimentar caminhos novos ainda no boletim no boletim da Liga Nacional Africana de Luanda, mas isso são outras histórias de que trataremos adiante. Literariamente, esta geração não se desenvolveu. Ela desenvolveu bastante o jornalismo. Em termos de poesia lírica, não foi uma geração significativa. Em termos de narrativa, alguns elementos mais jovens da geração, sobretudo António da Cis Júnior, tornaram-se pessoas muito importantes para a narrativa angolana. O António da Cis Júnior com o famoso romance O Segredo da Morta e também com a denúncia que fez, e não é um romance, não é propriamente um género literário, mas é oratória política, que é o relato sobre os acontecimentos de Dalatã de Lucala.
Temos depois também o mais velho, que o António de Assis Júnior, e que é um integracionista, quer dizer, defende os angolanos, defende os africanos, mas no quadro do Império Português, como veio mais tarde a fazer o mais novo de todos, que era o Geraldo Bessa Vítor. E depois temos a emergência da geração nacionalista, a partir sobretudo de 1949, que vai repegar nesta mensagem política e nesta literatura de empenhamento político partidário, dar-lhe a modernidade de que ela precisava para se afirmar no mundo e partir para uma luta mais uma vez assumida, frontal, pela libertação de Angola. Por hoje é tudo, continuaremos depois. Subscrevam, por favor, o canal para estarem a par de todas as novidades. Seremos mais frequentes a partir de agora e não vos tomo mais tempo.